Bom, pessoal, vamos à resolução aí dos exercícios sobre molaridade e fração molar, ok? Então, o primeiro exercício fala aí sobre molaridade, tá? Então, ele dá algumas informações, a massa do soluto, que é a glicerina, a massa do solvente e a densidade de uma solução e pede pra gente calcular a molaridade dessa solução, tá? Como esse exercício, né, ele foi retirado de uma parte de um exercício mais completo da internet, então nós não vamos usar o valor da densidade, porque ela foi dada para calcular a concentração molar, né, para a gente calcular o volume e obter a concentração molar depois. Nesse caso, nós não vamos usar, que só vamos trabalhar com a molaridade, certo? Então, nós temos que lembrar que a molaridade é o quê? A molaridade é o número de mols do soluto dividido pela massa do solvente, certo? Então, sabendo disso, né, e tendo a massa do soluto e a massa do solvente em quilos, né, a massa do solvente, nós podemos calcular aí a molaridade da solução, tá? Então, nós começamos aqui primeiro calculando o número de mols do soluto, tá? Nós sabemos que número de mols é dado pela massa dividido pela massa molar, certo? Então, o número de mols do soluto nada mais é do que a massa do soluto dividido pela massa molar dele. Dessa forma, calculando, nós temos a massa do soluto igual a 184 e a massa molar do soluto não nos foi dada, né? Mas como a gente tem a fórmula da sacarose, nós podemos calcular, então, a massa molar dela. Então, né, somando todas as massas de todos os átomos envolvidos na molécula, nós chegamos a uma massa molar de 92 gramas por mol. Então, 184 gramas dividido por 92 nos resulta em 2 mols de sacarose. Com o número de mols, né, do soluto em mãos, nós podemos partir então para o cálculo da molaridade, tá? Então, o cálculo da molaridade continua sendo o número de mols do soluto pela massa do solvente em quilos, certo? Onde nós não tínhamos a massa do solvente em quilos, a informação nos foi dada em gramas, certo? Então, nós devemos lembrar da relação que 1 quilo de qualquer coisa sempre corresponde a 1.000 gramas. Então, 800 gramas vão representar quanto em quilos? Fazendo os devidos cálculos, chegamos ao valor de 0,8 quilos, certo? Então, aplicando aí na fórmula, nós temos o número de mols do soluto dividido pela massa em quilos do solvente. Fazendo a divisão, nós chegamos em 2,5 mols por quilo, que é a molaridade dessa solução, certo? Partindo para o exercício de número 2, nós temos que o que ele pede aí, na verdade, é a molaridade de várias soluções diferentes, tá? Então, ele dá várias concentrações, na verdade, de NaCl, várias massas de NaCl e pede a molaridade em cada uma delas, tá? Então, nós vamos resolver juntos o item A e B e os itens C, D e E vocês vão fazer sozinhos, treinando aí o que a gente vai aprender, tá? Então, ó, sobre a molaridade, né? Só para ficar guardado mesmo. Número de mols do soluto pela massa do solvente em quilos. Onde número de mols nós devemos lembrar sempre que é a massa pela massa molar e a massa do solvente em quilos, né? Como normalmente ela vem em gramas, a gente tem que transformar. Então, lembrar da relação lá que 1 quilo é igual a 1.000 gramas e fazer a regrinha de 3, certo? A massa do solvente que nos foi dada aí, ó, é de 200 gramas. Então, a gente vai usar essa massa de solvente para todas as massas de soluto, certo? Então, a primeira massa de soluto dada, que é o NaCl, é de 1 grama. Então, nós vamos primeiro calcular o número de mols do NaCl. Então, é a massa do NaCl dividido pela massa molar do NaCl, né? Dado pela somatória das massas de cada um dos seus átomos, massa do sódio, massa do cloro, chegamos a um valor de 58,5. Então, 1 dividido por 58,5 nos resulta em 0,017. Com o número de mols do NaCl em mãos, né, nós podemos, então, calcular a molaridade dessa solução. Então, a molaridade dessa solução vai ser igual a 0,017, que é o número de mols do soluto, dividido por 0,2 quilos de solvente. Lembra que nos foi dado em gramas? Então, nós transformando, né, as gramas do solvente, chegamos a um valor em quilos de 0,2, tá? Fazendo a devida divisão, nós temos aqui um valor de 0,085 mols por quilo de molaridade. A mesma coisa nós aplicamos para o exercício B, tá? Para o item B do exercício. Então, nós temos aqui
Uma outra massa agora de NaCl, 5,85, certo? Então, calculando o número de mols para essa massa, né, dividindo a massa pela massa molar do NaCl, chegamos a um número de mols de 0,1 em quantidade de matéria. Então, com esse número de mols, né, nós aplicamos aqui na molalidade. Então, número de mols do soluto pela massa em quilos do solvente, chegamos a um valor de 0,5 mols por quilo, tá? Baseado nessas informações, vocês vão fazer as mesmas coisas, né, para o item C, D e E, onde vocês vão chegar, né, nos valores de molalidade de 1 mol por quilo, 5 mols por quilo e 10 mols por quilo. Tá? Então, usem os dados que a gente viu aqui nos itens anteriores para resolver C, D e E, ok? E agora, no exercício de número 3, né, nós temos que ele quer calcular a fração molar do sistema, tá? Então, a fração molar nós vamos, a partir de agora, chamar de X, certo? Então, uma fração é sempre a representação de uma parte do todo. A fração molar é a mesma coisa, é o número de mols da parte dividido pelo número de mols do todo, certo? Então, nós temos aqui, ó, que, por exemplo, para a fração molar do soluto, nada mais é do que a razão do número de mols do soluto pelo número de mols da solução, que é o todo, né? A solução é composta por soluto e solvente, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai calcular aqui, ó, aliás, e o que ele quer que a gente calcule aqui? São as frações molares tanto da sacarose quanto para a água. Então, para a fração molar da sacarose, ó, número de mols da sacarose pelo número de mols da solução. E para a fração molar da água, número de mols da água pelo número de mols da solução, certo? Então, dados, né? Aqui, a massa da sacarose pela massa da água, né? Eles falam o quê? Que a massa da sacarose e a massa da água, elas são iguais, só que eles não dão valor de massa para nenhuma das duas. Então, a gente pode adotar um valor, um valor qualquer, tá? Desde que este valor seja um igual ao outro. Então, o exemplo que eu usei aqui, ó, foi 1 grama de sacarose e 1 grama de água. Mas vocês poderiam ter escolhido lá 50 gramas de sacarose, 50 de água, ou 100 gramas, né, para cada. Contanto que vocês escolhessem uma massa igual para as duas, tá? Então, baseado nisso, né, nessas deduções, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o número de mols tanto da água quanto da sacarose, tá? Então, número de mols, massa sobre massa molar. Então, número de mols da água vai ser a razão da massa da água, que a gente escolheu aqui, na verdade, como 1, pela massa molar da água, que é igual a 18 gramas por mol, certo? Vem lá da somatória das massas dos átomos também. Fazendo a devida divisão, chegamos a um valor de 0,055 mols, certo? E para a sacarose, a mesma coisa, a diferença que vai mudar é a massa molar da sacarose. Então, massa da sacarose nós havíamos escolhido como 1 grama, dividido pela massa molar da sacarose, que é igual a 342 gramas por mol. Fazendo o cálculo, chegamos a 0,0029 mols, certo? Com os dois valores de número de mols, podemos, então, né, aplicar aí lá na fração molar, tá? Então, na fração molar, aqui, nós temos que o número de mols da água dividido pela somatória do número de mols da água mais o da sacarose, que é o número de mols da solução, né? Chegamos a uma fração molar de 0,95 para a água. Já para a sacarose, né, dividindo 0,029 pela somatória, né, do soluto e solvente aqui, nós temos, né, uma fração molar de 0,05 mols, tá? Outra coisa, se vocês já calcularam, né, se a gente está falando de uma solução, ela é sempre composta de soluto e solvente. Se a gente já calculou a fração molar ou para o soluto ou para o solvente, a outra vai ser sempre uma somatória. Um valor que, somado, né, esse valor que a gente obteve de fração molar, vai resultar em 1, tá? Porque
A fração molar, né, ela é uma representação ali de porcentagem, tá? De quanto em partes nós temos, né, daquele soluto ou solvente presente na solução, tá? Então, quanto que a água representa dentro da solução? Olha, aqui a gente consegue observar que ela representa 95% da solução. Já a sacarose, não. A sacarose representa 0,005. Por quê? Aliás, a sacarose representa 5%. Então, se a gente tem 95% de água, que é o óbvio, né, que o solvente tem que estar em maior quantidade, só podem ter 5% de soluto, certo? Então, aqui, ó, é uma representação em fração, porque o máximo que a gente pode chegar aqui é 1 inteiro, tá? Então, se a gente tem 0,95 de alguma coisa, a outra, né, que está faltando, só pode ser um valor que somado a esse resulte a 1, tá? Então, o valor, né, da sacarose nem precisaria ter sido calculado aqui, né? A partir do cálculo de uma das frações, a gente chegaria na outra fração, certo?